Um feliz sábado, na paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, a família de vocês estejam bem e que todos ficam na paz do Senhor Jesus, né? Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Hoje vamos estudar um tema sobre Filipe e o eunuco. Aqui você vai entender uma forma correta de estudar as Escrituras. E a finalidade do estudo das Escrituras é nos levarmos a Cristo Jesus, nosso Senhor. E a partir do momento que a gente entender sobre o Salvador, nós irmos até o batismo por imersão. É aquele batismo no qual o nosso corpo, ele todo entra dentro da água e sai. E ali um homem de Deus nos batiza, né? E aí nós recebemos o Espírito Santo. Então hoje nós vamos entender uma forma aí de estudar as Sagradas Escrituras, forma correta, né? De estudar a Bíblia e tomar a decisão do batismo. Amém? Vamos orar? Então nós vamos falar aqui de Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao 40. Fala de Filipe e o eunuco. Santo Deus, amado querido Pai, muito obrigado por este dia, Senhor. Muito obrigado por esta pessoa que está ouvindo esta mensagem. Que ela possa aí, meu Pai, ser curada de suas enfermidades, de alguns problemas que ela tem de saúde, ou qualquer coisa que ela tenha para resolver. Que o Senhor possa tomar providência, meu Pai, segundo a tua vontade, meu Pai, e não a nossa. Nos abençoe a entender as Sagradas Escrituras do Senhor e esse texto falando de Filipe e o eunuco. E que possamos, meu Pai, a cada dia sermos despertados para a pregação do Evangelho. Desde já nós te pedimos a direção do teu Santo Espírito em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, fique à disposição, né? Dispõe-te e vai para o lado sul. Então, veio uma ordem para Filipe ir para o lado sul. No caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto, ele se levantou e foi. Então o anjo falou a Filipe, vai para o lado sul, ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente do seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Então esse eunuco, ele que comandava ali as finanças da rainha, né, dos etíopes, e ele veio adorar em Jerusalém. Então estava de volta e assentando no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então ele vinha lendo a Bíblia, né, no livro do profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e o acompanha. Então o Espírito Santo falou para Filipe: acompanha do carro, e Filipe foi. Como é importante nós ouvirmos a voz do Espírito Santo para pregarmos o Evangelho. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Olha a pergunta de Filipe. Você compreende o que você está lendo? Eu pergunto para você, você está compreendendo a leitura da Bíblia quando você lê? E respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou a Filipe a subir e sentar-se junto com ele. Ou seja, Filipe fez a pergunta e falou: como poderei compreender se ninguém me explicar? Assim serve para mim e serve para você. Como que eu poderei ler as Sagradas Escrituras e entender se não tiver ninguém para me explicar? Então eu preciso, mesmo que eu tenha minha leitura solo, né, minha leitura sozinho, eu preciso de alguém para me explicar. Porque vai surgir algumas dúvidas, de repente tem textos que eu não estou entendendo, então eu vou precisar procurar uma outra pessoa. E eu te direciono para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que lá tem pessoas qualificadas para poder estudar a Bíblia com você. Eu também posso explicar as Sagradas Escrituras para você, pedimos a direção do Espírito Santo,
E neste canal temos um estudo bíblico, né, explicando sobre temas especiais para levar você a uma decisão de seguir ao Senhor Jesus Cristo e ao batismo e perseverar até o final. Então nós temos neste canal. Então você se inscreva nesse canal para acompanhar mais vídeos. Ele respondeu. Depois que ele convida Filipe a sentar-se com ele no carro. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Aqui ele está falando sobre o que aconteceu com o Senhor Jesus, né? Que ele foi levado aí como ovelha para o matadouro, né? E ele ali não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida foi tirada. Então a vida do Senhor Jesus Cristo foi interrompida. A vida dele foi tirada. E ele morreu por nós pecadores. O Senhor Jesus morreu por nós. Mas ali ele foi humilhado. Negaram justiça. E a sua vida foi tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? E aí Filipe respondeu, né? Filipe explicou. E começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Então, além dele ter lido ali que estava escrito, né, no profeta Isaías, ele explicou sobre o Senhor Jesus Cristo. E aí o eunuco tomou a decisão, né? Seguindo eles no caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Então, como Filipe explicou para ele que precisava passar, né, pela justiça, pelo batismo, logo ele viu a água ali e orou para Filipe que queria ser batizado. Assim é comigo, assim é com você. O dia que eu entendi as Sagradas Escrituras, eu tomei a decisão de receber o batismo. Porque através do batismo Deus limpa ali os nossos pecados, né? E aí vivemos para uma nova vida na direção do Espírito Santo. Você quer tomar sua decisão hoje? Então toma essa decisão. Procure uma igreja adventista do sétimo dia para que você também possa ser batizado. Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então ele creu, né? O eunuco creu que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então ali, o eunuco ele foi batizado, né? Foi lavado ali dos seus pecados, né? Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Então ali, depois que eles saem da água, depois que o eunuco foi batizado, o Filipe ele foi arrebatado pelo Espírito Santo, e o eunuco não viu mais a Filipe, e ele saiu ali, né, cheio de alegria, né? Cheio de júbilo, o eunuco, porque ele recebeu ali a bênção de Deus, né? Que através do batismo ele ficou cheio de alegria por ter sido batizado. Que bênção, né, irmão? Batismo é um dia de muita alegria, né? Mas Filipe veio achar-se em Azoto, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, do local que Filipe estava até chegar em Azoto, é cerca de 30 a 35 quilômetros, né? Então Filipe foi arrebatado de um lugar a outro, né? Pelo poder do Espírito Santo. Então é uma bênção, né, irmão? O poder de Deus na nossa vida, né? Às vezes a gente pode estar aqui em um lugar e Deus direcionar a gente para pregar em outro lugar e ali a gente ser arrebatado, né? A gente não precisar de nenhum tipo de transporte, ser arrebatado pelo Espírito Santo, né? É algo
maravilhoso, é algo extraordinário, o poder de Deus, né? Hoje a gente vai pregar o evangelho, às vezes vai de avião, vai de carro, vai de vários meios de transporte, mas ali foi um arrebatamento pelo poder de Deus, né? Foi feito pelo poder de Deus. Deus tirou ele de um lugar e colocou no outro, em cercas ali de segundos, né? Então o poder de Deus, ele é maravilhoso. E aqui nós vimos como que você entende a Bíblia. Como que eu entendo a Bíblia? Como a gente entende o poder de Deus de tirar Filipe de um lugar e se deslocar para outro lugar. E ali Filipe continua a sua missão. Hoje precisamos tomar uma decisão. Que você possa tomar uma decisão aí. De seguir ao Senhor Jesus. E eu a cada dia reforçar para seguirmos ao Senhor Jesus de todo o coração. Amém? Então que você possa guardar no seu coração essas mensagens, essa palavra. E ficam todos na paz do Senhor Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Um pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém.